1 Coríntios 14, eu vou ler a partir do verso 36. 1 Coríntios 14, verso 36. Diz assim a Escritura: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Eu vou repetir esse texto, peço que você acompanhe novamente. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém? Peço que você agora volte algumas páginas ao final do capítulo 10, ou seja, um pouquinho antes de Paulo começar essa grande sessão sobre o culto público, em que ele tratou de várias questões relacionadas à reunião da igreja para cultuar a Deus. Então, um pouquinho antes disso, ele está terminando uma sessão em que ele trata de idolatria e em que ele trata da liberdade dos cristãos, da liberdade de escolha dos cristãos também, né, de consciência, e nós vamos ler a partir do versículo 31. Não sei se você está percebendo, mas eu estou quebrando alguns parágrafos aqui, eu reconheço isso, tá? Estou quebrando alguns parágrafos, embora o capítulo 14, no seu finalzinho, a divisão de parágrafo aqui seja um pouco discutida, tá? Eu quero lembrar aos irmãos que o texto grego, ou os textos que nós temos disponíveis em grego, eles não são assim editados como está a sua Bíblia aí. Você pegar alguns dos textos que nós temos, dos manuscritos, que nós chamamos de testemunhas, né? Esses fragmentos que há, o que você vai encontrar neles, às vezes, é uma letra atrás da outra, tudo grudadinho, assim, bem coladinho, não tem separação nem de palavras, tá? Então, o exercício de traduzir não é simplesmente como se você estivesse pegando um texto contemporâneo e traduzindo para outra língua. Você está entrando numa outra cultura, e Deus, pela sua graça, tem preservado a sua escritura assim. Então, de vez em quando, surge uma discussão. Isso, no entanto, não nos atrapalha. Pode estar certo disso, isso não nos atrapalha em alcançar o objetivo da palavra que Deus nos deu, que Deus fez registrar. Pelo contrário, isso ativa nosso senso de zelo para com a palavra. Nós queremos entender bem essas passagens assim, né? Eu sei que eu estou hoje quebrando alguns parágrafos aqui, mas nós estamos conscientes disso, você comigo também, e então vamos ao texto sempre considerando o seu contexto maior. Então, capítulo 10, verso 31. Paulo está terminando aquela discussão sobre ídolos, coisas sacrificadas a ídolos e a consciência do cristão quando ele come alguma coisa da qual ele sabe que foi sacrificada a algum Deus, alguma divindade, alguma falsa divindade. Verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Irmãos, o culto público, como é que você pode se beneficiar dessa reunião aqui? A pergunta que tem pairado a minha mente essa semana e que eu gostaria de fazer para cada um dos crentes que estão aqui presentes é: como a sua igreja tem ajudado você? E no que ela não tem ajudado muito?
Agora, quando eu faço essa pergunta no contexto desta igreja local, você sabe que eu estou considerando todo o ensino que tem sido ministrado aqui. Então eu penso que não corro o risco de ouvir uma resposta que se volte para os interesses pessoais, os interesses puramente pessoais e os interesses materiais, se você me permitir colocar dessa forma. Eu sei que ninguém aqui está com a sua preocupação maior em trocar de carro, em não ter nenhum tipo de problema, em não ter nenhum tipo de enfermidade, em ter todos os relacionamentos lindos, maravilhosos, sublimes. Eu sei que essa não é a preocupação primordial dos irmãos membros desta igreja e daqueles que têm frequentado este local. Por isso, eu acho que posso fazer essa pergunta: em que a sua igreja tem ajudado você e em que ela não tem ajudado tanto? Mas antes de você responder a isso, você deve primeiro olhar para o culto da igreja, que é assim como se fosse o centro vital da igreja, a reunião dos santos, a congregação dos santos. E perguntar a você mesmo se você tem se beneficiado, tem sabido se beneficiar desse momento aqui. Porque é a isso, entre outras coisas, que essa grande sessão do capítulo 11 ao capítulo 14 nos leva. Paulo parou e gastou um bom tempo para tratar do culto daquela igreja. E você que acompanhou comigo toda essa série até aqui ao capítulo 14, você viu quantos problemas a igreja tinha, desde o seu começo. A igreja levou para dentro dela, a igreja de Corinto, boa parte da cultura da sociedade à sua volta, o que geralmente é o que vai acontecer com qualquer igreja. Então, como havia divisões na sociedade, você encontra as divisões dentro da igreja também. Se na sociedade eles têm o seu filósofo predileto, na igreja eles têm o seu pregador predileto. Se na sociedade há uma divisão entre ricos e pobres, cultos e ignorantes, livres e servos, escravos, na igreja você vai encontrar essa diferença se refletindo, até no momento da ceia do Senhor. Se na igreja há uma divisão entre homens e mulheres, você vai encontrar o que acontece lá acontecendo também na igreja. Ao ponto de algumas mulheres começarem a ter alguma atitude que precisa ser corrigida. E alguma atitude no culto público. Você viu comigo semana passada que Paulo teve que corrigir a situação das mulheres ali. Né? Não fica muito claro o que estava acontecendo, o que elas estavam fazendo. Há muitas especulações, mas é isso que são especulações. O problema é que havia alguma coisa, e isso foi suficientemente importante para que Paulo alertasse a igreja e chamasse a atenção da ala feminina da igreja. E se há divisão ainda, na sociedade, uma moral bastante baixa, principalmente quanto aos aspectos dos relacionamentos sexuais, a ponto dos cidadãos de outras cidades terem forjado aquele termo, né, que eu poderia traduzir como corintianizar, viver como um Corinto, significa viver de uma forma em que os relacionamentos sexuais são tratados de maneira muito baixa, muito vulgar, com muita lassidão. Né? A igreja também, você vai encontrar a igreja refletindo isso, a ponto de Paulo ter que insistir para que um caso de imoralidade bem gritante dentro da igreja fosse corrigido imediatamente, porque a igreja não podia mais suportar aquela situação. Então você vai ver que a igreja tinha essas dificuldades. Paulo veio tratando dessas dificuldades, mas principalmente tendo em vista, primeiro, o campo da própria igreja, uma igreja imatura. Em segundo lugar, a cura para isso é retornar ao conceito genuíno e vivo do que significa o Evangelho, principalmente quando se declara Jesus é Senhor. Então, o que Paulo faz não é dar um conselho para cada uma dessas situações, não é dar um formulário, não é dar uma receita para que se resolva esse problema desse jeito, aquele daquele outro jeito, esse daquele outro jeito. Embora ele dê muitas orientações que são apropriadas para cada situação, a base sobre a qual elas funcionam é uma só, o Evangelho de Cristo, simbolizado na cruz, no escândalo da cruz.
na forma de salvação unicamente pela graça, de modo que quando Paulo tem que atacar, por exemplo, o problema daquela divisão entre os sábios e os ignorantes, ele diz assim, olha, reparem que quando Deus começou a operar no meio de vocês, ele escolheu fazer de um jeito em que a maior parte dos que são convertidos são aqueles lá da base da pirâmide social. São aqueles por quem você não dá nada. E Deus confunde a sabedoria dos sábios, enfraquece a força dos fortes, de modo que a força, o poder de Deus e a sabedoria de Deus revelados na cruz são os instrumentos de salvação dos seres humanos. E quem quiser vir a Ele, não adianta vir como um sábio, não adianta vir como alguém que por si só é capaz de fazer as coisas, tem que se render ao escândalo da cruz. Então essa é a base para qualquer problema, para qualquer solução que se apresente de forma mais específica, a base é essa. Essa é a base para a nossa igreja hoje. Se temos alguma dificuldade, que seja de relacionamento, no casamento, nas famílias, na criação de filhos, se temos dificuldades com relação ao nosso sustento, que pode estar muito boa, e isso pode ser um problema para a nossa vida de fé, ou pode estar ruim, isso também pode ser um problema para a nossa vida de fé. Se temos problemas com relação à nossa saúde, seja ela a saúde do corpo mesmo, seja ela aquela saúde mais emocional, como às vezes fazemos essa divisão, ainda que assim a grosso modo, não importa, a base ainda vai ser a mesma. O que nos cabe é voltar às Escrituras, ao ensino do Evangelho, como o apóstolo faz em toda essa sessão, e buscar na leitura, na meditação, na oração, buscando a direção de Deus, na conversa entre nós, buscar aplicar a palavra a cada situação. E aí a igreja como um todo pode se abençoar, pode se ministrar mutuamente. Essa semana eu falava isso com um dos irmãos aqui, visitando uma família, eu falava sobre isso. Nossa igreja precisa aprender ainda, quando nós nos reunimos para ajudar um irmão, uma irmã que está passando por uma dificuldade, nós precisamos ir um pouco além daquilo que faz qualquer não crente. Porque estar junto, falar aquelas palavras de incentivo, qualquer não crente pode fazer. Isso não é ruim, não. Pense mal, não. Não é que você não possa chegar para dar uma força, para estar junto. Isso é bom também, mas o crente ele tem algo a mais e algo que realmente pode resolver. Resolver, irmãos, aqui antes de eu continuar, não é resolver o problema de modo que ele tem aquela solução que a gente quer e o alívio imediato, não. Às vezes não será assim. É por isso que é importante essa diferença entre o que o não crente faz e o que o crente é capaz de fazer. Porque resolver pode ter significados diferentes. Para o não crente, e infelizmente para muitos crentes, resolver um problema é você tirar de lado aquele problema de modo que você possa seguir com a vida. Resolver para o crente que busca a palavra de Deus é um pouco diferente. Nesse sentido, resolver significa como Deus pode ser honrado nessa situação. Como Deus pode ser honrado na minha angústia. Como Deus pode ser honrado na minha confusão. Como Deus pode ser honrado na minha fraqueza. Como Deus pode ser honrado no meu problema de relacionamento. Como Deus pode ser honrado nessa situação que eu estou atravessando que me deixa nervoso, com medo. Como Deus pode ser honrado nisso? Essa é a questão. Muda todo o plano. E a base para isso é sempre e invariavelmente o Evangelho. É isso que Paulo está fazendo aqui. Você ouviu começar tratando de assuntos como o relacionamento do homem e da mulher no contexto da igreja. Ele diz as formas apropriadas desse relacionamento acontecer dentro da igreja. Você ouviu passeando pela ceia, que nós acabamos de celebrar aqui, e para dizer assim, olha, prestem atenção quando vocês se reúnem, é realmente a ceia que vocês estão celebrando? Para os coríntios, ele diz categoricamente, não é a ceia que vocês estão celebrando. E expõe todo o erro que eles estavam cometendo em contraste com o evangelho que eles diziam crer. Você o vê tratando dos problemas relativos aos dons, ao uso dos dons espirituais, sem se preocupar em falar, olha, procure o dom desse jeito. Se você fizer assim, assado, você vai conseguir descobrir qual é o teu dom. Você deve exercitar dessa forma ou Ele não se preocupa em nenhum momento com isso. Ele diz sim, procure com zelo os dons, né? Mas
Há duas coisas que nós aprendemos, que Paulo ensina nesse texto, que o Espírito nos ensina nesse texto, que devem estar em nossa mente, muito mais importantes do que ficar expressando esse ou aquele dom, como se isso fosse significar espiritualidade elevada. Aliás, Paulo deixa claro que o exercício de dom, seja profetizar, falar em língua, não é termômetro de espiritualidade. As duas coisas que Paulo apresenta são as seguintes. Culto da igreja precisa fazer os dois és. Você se lembra? Precisa ter os dois és, as duas letras E, né? Se for em São Paulo, letra E, já que isso pode ir para a internet, né? Então, tá bom. Nós precisamos de evangelização e nós precisamos de edificação. Esses são os dois eis ou es que a gente precisa ter. Edificação para os crentes, evangelização para os não crentes. Infelizmente, o outro E que aparece aí, entretenimento, esse não tinha que estar presente no culto, e infelizmente perde-se muito tempo buscando se entreter as pessoas. Né? Charles Spurgeon tem um sermão que ficou intitulado, né, Alimentando as Ovelhas ou Entretendo os Bodes. A igreja é chamada a alimentar as ovelhas, edificar e a evangelizar aqueles que não são ovelhas, evangelizar os não crentes. Paulo coloca isso quando trata dos dons, né? E depois ele vai tratar ainda mais especificamente da grande questão para os coríntios, que era o dom de línguas, pelo qual eles achavam que eram muito bons. Nós não temos esse problema aqui, pelo menos aqui nesta igreja ninguém diz assim, olha, eu sou muito bom, sou muito espiritual, porque eu falo em língua estranha. Nós temos talvez outro tipo de problema, né? Mas continua a mesma coisa. Paulo diz, se você vai medir qualquer coisa que você faz para a igreja, pergunte, está edificando meu irmão? Você tem que perguntar isso. Isso está edificando meu irmão? Isso que eu vou fazer está edificando meu irmão? Minha irmã? Eles estão sendo edificados com a minha participação? Eles estão sendo edificados com o culto da igreja? Sua preocupação precisa ser essa, olha, o culto da minha igreja edifica os crentes. E se você perceber que isso não está acontecendo, então você é chamado a participar, indo aos responsáveis pelo culto e dizendo, olha, acho que tem um problema, me ajuda aqui a ver se existe um problema, porque talvez estejamos falhando, note só o plural, né? Eu estou verificando o problema, mas talvez nós estejamos falhando em edificar uns aos outros nesse ponto que está acontecendo. Essa é uma preocupação que precisa ser sua, irmão. Precisa ser sua, irmã. Não tem que ficar só com o pastor, com a liderança. Eu tenho que amar a igreja. Você tem que amar a igreja a ponto de estar atento a isso e perceber, olha, se fizermos desse jeito, talvez haverá uma edificação maior para a igreja. Você é chamado a isso. Muita gente se omite quando percebe uma situação porque não quer criar problema. Aí eu tenho que aplicar aquela velha máxima, né? Se você não é parte da solução, você acaba sendo necessariamente parte do problema. Não adianta ficar calado. Conheci um regente numa igreja que era assim, a gente falava, irmão, o coro da igreja está até cantando bem, porém, os irmãos, eles precisam ser mais humildes, eles precisam se colocar no seu lugar. O coro, muita gente mesmo naquele coral, achava que o coro era a coisa mais importante que tinha na igreja, no culto. É sério. Não estou falando de algo que me falaram, não. Eu e minha esposa vivemos essa situação assim, né? As pessoas vêm à igreja para ver o coro, para ouvir o coro. O visitante vem à igreja para o coral. Então aquilo para eles era muito importante, né? A coisa chegava a tal ponto que quando eu era diretor de evangelização daquela igreja, marcamos um culto, chamei o coral para cantar, aí eles ficam todos animados e tal, que é muito bom quando você fica animado para fazer as coisas. Começamos o culto, terminamos o culto e eu não chamei o coro para cantar. Aí o irmão regente veio, o diretor do coral veio, pastor, o coro todo aí e tal. Eu falei, não, o coro não estava aí não. Estava sim, irmão, não, eles estavam depois, meia hora depois eles chegaram. Meia hora depois eles chegaram para cantar. O culto já tinha começado, então não canta. É isso que Paulo está dizendo. Vai falar em línguas para aparecer, vai profetizar para aparecer, vai fazer o que for para aparecer, para chamar atenção para si. Vamos colocar de um jeito mais correto. Não vai fazer para edificação, não vai fazer para que o seu irmão cresça, então não faz. Esse é o teste. Aquele regente, então, quando eu chamei a conversa com ele, ele disse, eu sei que tem isso, mas
Eu quero evitar problema. Parece aquele cara do Chaves, né? Eu estou procurando evitar a fadiga. Lembra desse sujeito? Ele queria evitar problema. Eu quero evitar problema. Um problema já existe. Você está evitando solucionar o problema, porque isso expõe a gente. Então, na igreja, vamos encontrar muitos crentes assim. Eles não querem ter problemas, eles já são problemas. Na verdade, se tornaram parte do problema, eles não falam, eles não participam. Eles acham que cantar no culto é já participar o suficiente. Fizeram a leitura bíblica, já participaram. Não, você notou alguma coisa, exponha. Você pode estar certo, você pode estar errado. Agora, senão, como nós discutimos aqui na semana passada na escola dominical, né, sobre a questão da interpretação correta das Escrituras e de quem, afinal de contas, define isso, se a gente não expõe, se a gente não confronta, a gente pode estar com uma expressão, um entendimento, uma compreensão equivocada, doentia. Por isso que eu disse aos irmãos, uma igreja que se isola, ela começa a ficar doente. Ela precisa se confrontar com as demais co-irmãs. Ela precisa se expor. Individualmente, nós também precisamos. Porque senão eu posso estar com uma ideia equivocada e eu fico só para mim. Não, eu não quero criar problema. E, na verdade, talvez você seja um instrumento que Deus vai usar para melhorar, para aprimorar a sua igreja. Esse é o teste. Está edificando a igreja? E aí, geralmente, irmãos, se edifica a igreja realmente, a evangelização também acontece, no culto e fora do culto também. Então, essas são as preocupações de Paulo aqui. Como nós nos apropriamos disso, então? Aí você viu que eu li aqui no final, Paulo fazendo um teste. Depois, a primeira coisa que ele fez como solução foi colocar ordem na coisa. Né? Ele disse assim, olha, quem fala a língua? Fala 2 ou 3, se tanto, e só se houver intérprete. Profetas, 2 ou 3, só enquanto não estiver falando o outro. Ele chega a dizer uma coisa que também a gente não consegue definir exatamente o que é. Diz assim, e se aquele que está profetizando tem um outro lá sentado que recebe uma revelação, esse aqui se cala e o outro fala. Então é uma coisa que parece muito apropriada e muito correta dentro do período do Novo Testamento, onde a Escritura não está terminada, não é? Mas ele está ordenando a coisa. E a última situação que ele diz é a seguinte, as mulheres fiquem caladas. Eu não sei exatamente, como já disse, ninguém sabe, na verdade, o que elas estavam fazendo, mas assim, perguntem em casa a seus maridos. É indecente o que vocês estão fazendo, foi o que ele disse ali. Não está correto isso não está trazendo edificação à igreja. Então, depois de colocar isso aí tudo, ele diz, porventura, esse é o segundo teste, né? Primeiro ele ordena, a segunda coisa ele agora faz o teste da obediência à palavra de Deus, que é o que ele passa a fazer do verso 36 em diante. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? A ideia de Paulo é que é muito necessário hoje em dia, quando parece que certos grupos cristãos começaram o evangelho. Temos grupos cristãos aí que parece que o evangelho começou com eles. Eles não têm nenhuma ligação com a história anterior, eles não se preocupam com isso, em vincular a própria doutrina ao que veio antes, em confrontar. Eles começaram um ministério, estão de olho naquilo e vão dali para frente. Para trás não aconteceu nada. Só que em nenhum momento da Bíblia você encontra isso. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, existe uma preocupação sempre com o que foi antes. E quando não há um link, geralmente isso causa problema no que vem depois. O exemplo mais claro disso você tem em Juízes, né? Juízes 2:10, quando se diz que aquela geração se levantou, né? Não recebeu o que devia da geração passada, né? Não foi passado os grandes feitos do Senhor, a narrativa dos grandes feitos do Senhor, e você vê aquela coisa cíclica no livro de Juízes, aquele problema indo e voltando o tempo todo. E no Novo Testamento isso também acontece no sentido de que, à medida que a igreja vai se expandindo, os apóstolos são cada vez mais intensos em dizer assim, olha, mantenham a tradição que vocês receberam de nós, os verdadeiros apóstolos. Paulo fala isso já em 1 Coríntios, mas principalmente em 2 Coríntios, ele gasta bom tempo para dizer isso. Aos Gálatas ele chega a dizer o seguinte, mesmo que um anjo descendo do céu anuncie outra coisa, como é que eles vão fazer essa comparação?
Parece um anjo lá com outro evangelho. Não, peraí, vamos olhar para o que recebemos, vamos olhar para trás, vamos olhar para o passado. Vamos fazer o link, a história é importante, sim. Crentes são pessoas da história, porque Deus se revela na história, Deus salva na história, Deus realiza seus grandes atos na história. Então tem grupos que parece que deveriam ouvir isso aqui. De começar o seu ministério daqui para frente, eles têm antolhos, aquelas coisas que colocam no cavalo, né? O cavalo só olhar para frente, eles só conseguem olhar ali, porque o interesse deles está ali. Eles não conseguem olhar para trás realmente. Usam o que está na Escritura porque é do interesse, mas não tem ligação, não tem links que façam com que eles confrontem o ensino que estão passando adiante com o que veio anteriormente. A não ser que seja para rejeitar. Rejeitamos tudo, nós temos isso aqui. Paulo estava confrontando aquela igreja porque parecia haver algumas pessoas ali que pensavam assim: não, nós sabemos o que fazer, nós não precisamos de direção, nós sabemos muito bem. Paulo está dizendo: não, a palavra se originou com vocês? Vocês não receberam a palavra quando eu fui aí? Paulo podia dizer isso para os coríntios, pelo menos. Eu fui aí, preguei o evangelho para vocês? Não veio de outro lugar para vocês? Pensem nisso, acordem para essa realidade. Se alguém se considera profeta ou espiritual, e aí ele tocou bem no pessoal, né? E tinha aquele grupo que se achava muito espiritual ali. Ah, você é profeta, você é espiritual, então se você é, reconheça ser mandamento do Senhor que eu estou escrevendo agora. Ele prossegue ainda dizendo: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, não proibais falar língua, dentro daquilo tudo que ele tinha falado lá, mas tudo se faça com ordem e decência. Ignorar isso, deixar isso de lado, é trazer ignorância para dentro da igreja, para o ambiente da igreja. Se alguém ignorar, disse ele, será ignorado. Ignorar a palavra de Deus, ignorar o ensino, traz ignorância para dentro da igreja. Você sabe que ignorância é um dos 3 aspectos do nosso pecado contra Deus, né? O pecado, ele se revela como a rebelião, como imundícia e também como ignorância. 3 aspectos do pecado humano. E a igreja, portanto, não pode trazer ignorância para dentro do próprio culto. E aí eu li o que Paulo parecia, ou me parece, pelo menos, está preparando, lá no final do capítulo 10, está preparando o ambiente para aquilo que ele vai dizer agora sobre o culto. Terminando aquela discussão sobre a liberdade que o cristão tem com relação às coisas sacrificadas aos ídolos e que serve de base para outros tipos de decisão ou de decisões também. Aí ele diz assim, no versículo 31, acho que ele está fazendo uma passagem para o assunto que ele vai entrar. Capítulo 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu poderia usar, e talvez só use esse versículo aqui. Você notou? Você comer, beber e... o que vem depois? Todo o resto. Você pode até perguntar: Paulo, por que você não colocou logo isso no começo, que aí não precisava nem falar comer ou beber? Muito simples, porque ele está tratando justamente dessa questão, de como você se comporta em relação a coisas que são sacrificadas a ídolos, né? Paulo está dizendo: olha, o que é importante aqui, mais importante que tudo, é quer você coma, quer você beba, você não faça isso para você mesmo, você não faça isso para agradar A ou B, você não faça isso para irritar A ou B, você não faça isso com um referencial fora de você, na horizontal, ou dentro de você, mas ainda aqui nesse nível horizontal. O seu referencial tem que ser para cima. Comer, beber, fazer qualquer outra coisa, ele diz o quê? Para a glória de Deus. Quais são as outras coisas? Vamos enumerar? A gente pode enumerar. Casar. Viver o casamento, ter filhos, criar os filhos, ser filho, estudar mais, estudar ainda um pouco mais, trabalhar, ter, e agora a palavra parece que vem, ultimamente eu acho que ela vem do própria prancheta do diabo, ter uma carreira. É uma carreira, porque senão eu não vou me identificar, não vou me realizar como pessoa. Vai falar isso para os crentes que estão sofrendo, aprisionados, encarcerados por causa da fé.
Vai fazer uma campanha para esses crentes lá na prisão, né? Eu quero vir aqui falar para os crentes que estão aí presos por causa da fé. Chegue na Indonésia, chegue na Eritreia, chegue na Coreia do Norte, procura lá o governo e fala assim, olha, eu vim falar aqui para os crentes que estão presos aí sobre a nossa autoestima como decorrência da nossa carreira. Sabe o que eles vão dizer para você? Pode entrar. Pode falar para eles, vai ser muito bom para eles ouvirem. Não fale em evangelho, não. Viver para Deus, não. Esse negócio da vida voltada para... Não. Esse negócio de satisfazer em Deus, não. Isso é alienação. Isso aliena o povo. Mas, na verdade, porque isso torna o povo mais atencioso, mais atento, torna o povo mais desperto. Então, ninguém quer isso. Nenhum inimigo do evangelho quer isso. Mas eles vão dizer isso para você. Pode vir. Qual é o título da palestra? Não é bom. Nós vamos fazer um panfleto e vamos distribuir, inclusive. Vamos obrigar todos os cristãos a assistir essa palestra aí. Maravilhosa essa ideia que vocês tiveram. Né? A minha autoestima como decorrência da minha carreira. Olha só, que coisa maravilhosa. Mas não vem falar do evangelho para eles, não. Podemos ficar aqui enumerando as outras coisas que Paulo disse. Faça o que você fizer, faça para a glória de Deus. Como que você se aproveita disso, irmão? Como que você aproveita do culto para a glória de Deus? Para que você consiga comer, beber e fazer qualquer outra coisa pela glória de Deus. Como que eu faço isso? Como que nós nos ajudamos nisso, hein? Primeiro, se você vai se reunir no culto, então você agora já tem um bom equipamento para utilizar, não é? Você vai dizer, não, pera, o culto tem que ter edificação, o culto tem que ter evangelização, o culto tem que ter o seu coração, a sua mente voltada para Deus. É isso que o culto público precisa ter, não é? Então, eu sei que há muitos inimigos para o culto, então. Há o inimigo do cansaço, há o inimigo da preguiça, há o inimigo do costume, há o inimigo do querer entretenimento, há o inimigo de eu não gosto muito daquela irmã, eu não gosto muito daquele irmão, há o inimigo de o pastor fica pregando a mesma coisa sempre, o pastor continua pregando naquele livro de Coríntios, há o inimigo de eu estou muito cansado porque realmente trabalhei muito essa semana, estou cansado, estou sonolento, há o inimigo que não é decorrente do trabalho, é o inimigo decorrente do entretenimento, né? Eu fiquei assistindo um filme até tarde, e aí não venho ao culto por causa disso, ou se venho fico dormindo. Ontem me cansei o dia todo numa festa, e ontem nós tivemos até uma festa, não é? Não foi o dia todo. Você podia ter uma festa e durar o dia todo. Às vezes nós temos casamentos, não é? Eles acontecem no sábado. E aí você se diverte, se alegra no casamento, o que é muito correto, mas aí pronto, a gente não guarda nada, a gente não tem nenhuma proteção para o culto. Então o culto tem muitos inimigos. Há o inimigo da minha falta de cultivar a minha vida espiritual. Então, eu não cultivo a minha vida espiritual, eu não leio a Escritura, eu não oro pelo culto, eu não peço a direção de Deus. Tudo isso. O culto tem muitos inimigos. Aí você sabe disso. E você sabe que no culto tem que haver edificação. E você sabe que no culto tem formas apropriadas da gente se comportar. E você sabe que no culto tem a utilização daquilo que eu sou, daquilo que cada um dos irmãos é para o crescimento da igreja. Você aprendeu tudo isso. Você sabe que o culto precisa ser para a glória de Deus também, como qualquer outra coisa. Então você começa a participar disso pedindo ao Senhor. E se prontificando. Se apresentando. Como é que eu torno o culto da minha igreja um lugar onde nós vamos ser realmente edificados? Que vai ser para a glória do Senhor. Como eu torno o culto da igreja o ponto de partida para que eu aprenda a aplicar as coisas que eu aprendo na mensagem, nos estudos, ao meu casamento. A minha vida de pureza sexual para os solteiros. A minha vida de santidade no relacionamento que eu tenho com qualquer pessoa. Como é que eu aplico aquilo que eu recebo? Como é que eu torno a igreja, o culto e a comunhão dos irmãos, um ambiente cada vez mais aproveitador para mim mesmo, para os irmãos, para que eu aprenda a colocar aquilo que eu aprendo aqui na igreja, eu aprenda a colocar em prática na minha vida, não no sentido de sair cumprindo regrinhas, mas no sentido de confiar em Deus, confiar no que Ele fala, descansar nele. Como eu coloco a minha ansiedade diante dEle, como eu coloco os meus temores diante dEle, como eu coloco os meus desejos diante dEle. Como é que eu passo a perguntar, não se isso aqui é o que eu quero, não se isso aqui me agrada,
mas como isso aqui vai contribuir para a glória de Deus? Como eu disse no começo, essa é a pergunta que o cristão quer fazer. Então, irmão, você tem equipamento. Você recebeu o equipamento do Senhor na pregação. Começa com oração, principalmente, e a oração confessa os meus pecados, na oração eu me apresento ao Senhor como instrumento de justiça, na oração eu clamo pelos irmãos, eu clamo pela pregação, eu clamo por aquilo que o Senhor vai fazer e vai falar. Segundo lugar, eu me apresento. Eu não oro e fico em casa, eu oro e venho. Mas eu oro, venho e trago pessoas, porque eu ainda posso telefonar para o meu irmão que está lá meio desanimado, eu posso ir à casa do meu irmão que está meio desanimado, eu posso conversar com ele quando encontrar, ou com ela quando encontrá-la, e eu posso animá-lo, encorajá-la para estar aqui também. E eu acho que os irmãos são bastante criativos para verem e imaginarem quantas coisas mais podem ser feitas para que o culto produza a glória de Deus, seja para a glória de Deus. No dizer de Paulo, fazei tudo para a glória de Deus. Ele deu o exemplo prático disso aqui para ele, né? Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E aí ele fala uma coisa que é muito estranha, às vezes, você ouvindo da boca de Paulo. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos. Esse cara é cabeça fraca? É aquele cara que faz assim para todo mundo, para ficar bem? Será que ele é daquele tipo que está tentando evitar problema? Mas você sabe, por tudo que Paulo escreveu nessa carta, que ele não é esse tipo de pessoa. Então por que ele está dizendo isso aqui? Não, eu procuro agradar a todos. Olha só. Alguns de nós fazem questão de dizer o contrário. Não tem esse negócio de agradar qualquer... Não. Vou agradar a Deus. Estou aqui para agradar irmão e irmã, não. Tem uns que podem falar assim, não estou aqui para agradar pastor. Tão bom quando aparece alguém para agradar o pastor. Tem uns que dizem, não estou aqui para agradar pastor, não. Paulo diz, eu quero ser agradável, diz, a todos. Aí você vê lá o que ele põe adiante. Você já viu ele falar isso antes. Você já ouviu ele falando isso antes aqui. Ele diz logo depois, não buscando o meu próprio interesse, mas o do Evangelho. É isso que está escrito aí, quando ele diz, mas o de muitos para que sejam salvos. Lembra de capítulo 9, verso 23? Tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar cooperador com ele. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Então Paulo diz assim, é para me tornar cooperador do Evangelho, é para buscar o interesse do outro. O interesse aqui é a necessidade do outro de ser salvo. Então Paulo diz, então eu agrado todo mundo. Então eu agrado todo mundo. Não quer dizer que ele vai mentir para agradar, não quer dizer que ele vai ser falso, que ele vai ser desonesto, que ele vai buscar qualquer coisa pecaminosa, não. Mas ele vai não buscar os seus próprios interesses e vai ser agradável aos outros nesse sentido. Ele não vai pôr pedra de tropeço, seja para judeu, gentio ou para a igreja de Deus. Então, nós temos aqui boas coisas para nos servir de orientação, não é? Você tem boas coisas para você servir de orientação, buscar o interesse do outro. Qual o interesse? Que seu irmão seja edificado, que o não crente seja evangelizado. E tudo para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor. Eu vou orar, nós vamos cantar e depois temos o nosso costumeiro intervalo. Voltamos então para a Escola Bíblica Dominical. Deixa eu avisar os irmãos que no próximo domingo pela manhã, o pastor Mário Jorge estará pregando aqui em nossa igreja. Irmãos, muitos irmãos já o conhecem, ele é pastor da congregação lá em Piabetá, não é? É Piabetá? Tem trabalhado lá com o pastor Jonas Padilha, que é pastor da Igreja Batista Centenário dos Batistas em Duque de Caxias. E ele estará nos falando então domingo que vem pela manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a prover o culto. Não como se nós pudéssemos prover alguma coisa de nós mesmos, mas a nos apresentar como instrumentos teus para que o culto da igreja seja abençoado e abençoador. E para que nós mesmos sejamos abençoados e abençoemos uns aos outros à medida que ministramos a tua palavra mutuamente. Rogamos, Senhor Deus, que tu nos ajudes a buscar as formas apropriadas de te cultuar, a ocupar o nosso papel, a buscar naquilo que o Senhor nos capacitou, a produzir edificação nos irmãos,
e, sobretudo, como o Senhor mesmo colocou para nós, que nós nos amemos uns aos outros. Nós sabemos que só podemos fazer isso se amarmos ao Senhor acima de todas as coisas. Nós rogamos ao Senhor que nos ajudes nisso. Dá-nos a tua direção e abençoa a tua igreja, que a tua palavra semeada hoje possa produzir os frutos para os quais o Senhor a enviou. E abençoa o estudo que vai seguir também. É a nossa oração em nome de Jesus.